Olá! Está no ar mais um GED Entrevista, um dos quadros do projeto GED Online, que tem como objetivo o fomento e a propagação da produção acadêmica relacionada ao universo justo-desportivo nas redes sociais. Nesse quadro, nós entrevistamos grandes nomes do direito, do esporte e do direito desportivo. Eu sou Ingrid Grandini, aluna do 9º período da Faculdade Nacional de Direito da UFRJ e membro pesquisadora do GED-FND da UFRJ, o Grupo de Estudos de Direito Desportivo da Nacional. Hoje, eu tenho o prazer de ter comigo no GED Entrevista o Dr. Luiz Felipe Santoro, um dos principais nomes do direito desportivo, inclusive no âmbito internacional. Ele é graduado em Direito pela Universidade de São Paulo, com especialização em Administração Esportiva pela FGV, MBA em Indústria do Futebol pela Universidade de Liverpool, secretário-geral da Comissão de Estudos Jurídicos Desportivos do Conselho Nacional do Esporte, foi consultor jurídico da Federação Paulista de Futebol, é professor da pós-graduação em Direito Contratual na PUC São Paulo, de Negócios Esportivos da USP e do curso de Gestão Esportiva da CBF. E como se não bastasse, é o atual diretor jurídico da Confederação Brasileira de Futebol e um dos 2 árbitros brasileiros que compõem o Tribunal Arbitral do Esporte, o CAS. Santoro, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu agradeço em meu nome, em nome dos alunos da Faculdade Nacional de Direito e da UFRJ, em nome do Grupo de Estudos de Direito Desportivo da Nacional e também em nome do nosso professor, o professor doutor Ângelo Luiz de Souza Vargas, coordenador do GED. Muito obrigada. Muito obrigado, Ingrid, pelo convite. É um prazer poder bater esse papo com você e com todos os membros do Grupo de Estudos de Direito Desportivo da Faculdade Nacional de Direito da UFRJ. Um grande abraço a todos vocês. Bom, Santoro, eu queria começar bem do comecinho. Nós somos sempre muito pressionados, desde jovens, a escolher a nossa carreira, a carreira que a gente vai seguir para o resto da vida. E eu queria saber como foi para você escolher a sua carreira, como foi o momento que você tomou a decisão de cursar Direito, em que momento você falou, é Direito que eu quero cursar, e por que você escolheu essa profissão, e se também você tinha alguma outra ideia, uma opção B, uma opção C. Queria que você contasse um pouquinho sobre isso para a gente. Olha, esse é um tema bem interessante. Eu, desde muito pequeno, já tinha um pouco o interesse de cursar Direito. Eu não tinha muitos advogados na família, não tenho nenhum magistrado ou membro do Ministério Público na família, mas eu tinha um tio muito próximo, irmão da minha mãe, que era advogado, embora não exercesse a advocacia, e ele falava muito da profissão. Ele tem uma história muito envolvente com a faculdade de Direito. Ele era de Taubaté, no interior de São Paulo, né? E ele entrou na Faculdade de Direito da USP, né? E, enfim, a minha mãe era de uma família bastante humilde, e ele não tinha condição de se manter em São Paulo. O meu avô já não era mais vivo, a minha avó não tinha condição de ajudar, então ele se mantinha em São Paulo vendendo apostilas do curso para os colegas. Então ele transformava as anotações dele de aula em apostilas, vendia isso para os colegas utilizavam as anotações dele para as provas, para os estudos, e era dessa forma que ele se mantinha em São Paulo, né? E num determinado momento da vida acadêmica dele, ele se tornou membro do Centro Acadêmico 11 de Agosto, né? E foi justo no momento do golpe militar de 64, né? E ele foi perseguido. Ele não tinha, na verdade, assim, ele não estava no centro acadêmico por ideologia, ele estava no centro acadêmico porque ele tinha se envolvido realmente com o mundo acadêmico, com a comunidade acadêmica, mas ele nunca foi uma pessoa de esquerda, até pelo contrário. Ele chegou a ser candidato a prefeito de Taubaté, e quando ele foi candidato a prefeito de Taubaté, ele foi candidato pelo PDS, que na época era o partido do Maluf, né? Então, assim, quem tivesse uma ideologia de esquerda jamais seria candidato a nada pelo PDS, né? Mas ele teve que fugir de São Paulo. Ele não terminou
os estudos na USP, ele terminou na Faculdade de Direito de Bragança Paulista, né? E essa história, assim, eu sempre cresci com essa história, né? E, enfim, não foi só ela que me fez querer fazer direito, mas foi um dos motivadores. E aí depois, assim, eu sempre fui, desde da escola, desde o colegial, muito mais ligado nas matérias de humanas, né? Exatas nunca foi meu forte, então acho que até por exclusão, né, de exatas e biológicas eu acabei ficando mesmo na área de humanas. Não sabia, quando eu entrei na faculdade, se eu ia querer advogar ou se eu ia querer ir para a carreira pública. Essa foi uma das dúvidas que eu tive enquanto eu estudava, mas bem no começo da faculdade, eu já, bom, enfim, naquela época, eu entrei na faculdade em 93 e saí em 97, né? Não se falava em direito desportivo, né? Depois a gente vai até conversar um pouco disso, do meu início no direito esportivo, que é curioso também, mas não imagina que se falava em direito desportivo nessa época. Então, desde cedo eu comecei a trabalhar com processo civil, e sempre gostei muito de processo civil. E resolvi, num determinado momento, que o que eu queria era mesmo advogar e não ir para a magistratura ou para o Ministério Público. Então, foi mais ou menos assim a minha entrada na profissão. É sempre bom a gente ver, porque geralmente as pessoas que escolhem pelo direito têm uma inspiração do porquê tá escolhendo direito, né? Além de outros fatores. A segunda pergunta que eu ia te fazer é exatamente essa, né? Por que você escolheu ser advogado e não seguir a vida, uma carreira pública ou outras áreas que o direito oferece? Por que você escolheu a área da advocacia? Olha, isso começou, né, de uma outra forma. Assim, quando eu entrei na faculdade, eu achei que eu ia trabalhar com direito penal, né? E se eu fosse trabalhar com direito penal, eu muito provavelmente iria para a carreira pública, né? Só que eu passei a gostar muito de processo civil. Então, quando eu passei a gostar de processo civil, eu queria, e comecei a estagiar na área do processo civil, eu comecei a estagiar no segundo semestre do primeiro ano, né? E aí, no segundo ano, eu já fui para um escritório grande de São Paulo, e sempre trabalhando nessa área do direito civil. E aí eu passei a gostar mais de advogar do que aquilo que eu tinha na minha cabeça como sendo a carreira pública, né? Que não era necessariamente do jeito que eu via, né? Mas eu tinha uma certa imagem da carreira pública, tanto da magistratura quanto do Ministério Público, que quando eu acabei atraído pelo processo civil, eu resolvi que eu queria seguir na advocacia e não uma carreira pública. Perfeito. Eu, quando eu entrei na faculdade, pensava muito em carreira pública também. E agora é uma coisa que eu já não penso mais tanto, agora no final da faculdade. Você falou que começou a estagiar num grande escritório, e eu queria puxar um pouco para esse lado agora, porque você foi o sócio responsável pela área de direito desportivo em um dos maiores escritórios do nosso país, no qual você começou ainda como estagiário, né? Como foi a sua trajetória até chegar no direito desportivo? Se foi uma coisa por acaso, se foi surgindo casos de esporte, relacionados ao esporte, ou se você mesmo foi puxando para esse lado? Lá, na verdade, quando eu fui me tornar sócio, eu acabei saindo do escritório, né, então, para abrir a minha estrutura. Então, eu era o coordenador do grupo de estudos de direito desportivo, mas não era o sócio responsável pelo grupo, tinha um sócio bem acima de mim, que era o coordenador, e eu tive a grande honra de, nesse escritório, poder trabalhar com o professor Silvio Venosa. E o professor Silvio Venosa também fazia parte desse nosso grupo de estudos de direito esportivo lá do escritório. No escritório acabou sendo, não por acaso, né, porque nesse escritório a gente advogava para a Nike. No começo da implementação da Nike, vamos dizer, da operação da Nike no Brasil, esse escritório trabalhava para a Nike.
Então, a gente fez todo o início da operação da empresa no Brasil, que antes eles só importavam produtos por intermédio de uma outra empresa. Então, quando a Nike se estabeleceu mesmo no Brasil, a gente participou de todo esse início de operação. Eu ainda era advogado júnior ou até estagiário, provavelmente estagiário nessa época da Nike, né? E esse grupo de estudos, ele acabou se estabelecendo mesmo no escritório com a sanção da Lei Pelé, né? E era um tema que, pela afinidade com o esporte, eu na faculdade eu participava da Associação Atlética Acadêmica, né? Sempre envolvido ali com assuntos esportivos, com jogos jurídicos, né? Então, quando a Lei Zico foi sancionada em 93, né, eu comecei a estudar a legislação esportiva porque eu gostava do assunto, né, não via, naquele momento, a menor perspectiva até de trabalho. Eu falava, nossa, esse negócio deve ser legal, deixa eu ver o que é. Né, então, eu brinco que no início ela foi sancionada em junho, ela foi sancionada exatamente quando eu comecei a trabalhar, que foi no segundo semestre do meu primeiro ano da faculdade, que foi em 1993. Né? E eu trabalhava no escritório muito pequeno no primeiro ano, né? E a gente ia para os fóruns mais distantes de ônibus, né? Tinha lugar que não tinha nem metrô perto em São Paulo, e imagina, pegar táxi naquela época para estagiário de escritório pequeno era uma utopia, né? Então a gente ia de ônibus para o Fórum da Penha, para São Bernardo, para Guarulhos, né, que são cidades ali na Grande São Paulo, e eu levava a Lei Pelé e além da a Lei Zico, né, em 93, e além da Lei Zico, para saber o que era aquilo ali, né. E sempre gostei muito do assunto. Aí quando eu estava saindo da faculdade, que foi em 97, a Lei Pelé já estava em discussão no Congresso Nacional, né, e eu acompanhava as discussões da Lei Pelé também por interesse na matéria, ainda, embora o escritório nessa época já advogasse para a Nike, a gente não tinha demandas específicas na área esportiva, era mais mesmo a parte de produtos, de comercialização, a parte societária da empresa, né? Tanto que a gente começou a fazer os primeiros contratos de patrocínio da Nike com atletas brasileiros, porque antes mesmo esses contratos eram feitos pela empresa, pela Nike de fora do Brasil, né? Então lá nos contratos, teve o contrato do Robinho, o contrato do Diego, lá atrás, que foram uns dos primeiros feitos pela Nike do Brasil, né? Que a parte era a Nike do Brasil e não a Nike Internacional ou a Nike Europe, que foram mesmo meus primeiros contatos aí com o direito desportivo como a gente conhece hoje, né? E quando esse grupo de estudos foi criado, que foi em 98, né, eu já tinha bastante conhecimento de Lei Zico, de Lei Pelé, por estudar o assunto por interesse particular, e fui escolhido pelo escritório para ser o coordenador aí desse grupo de estudos. Muito legal, isso prova a multidisciplinaridade do direito desportivo, coisa que a gente sempre fala no GED, que o direito desportivo não existe por si só, né? São várias áreas do direito que se relacionam com o esporte, e aí a gente tem um compilado de normas que formam o direito desportivo. E o seu segmento no direito desportivo, né? Quando você saiu do escritório e falou assim, vou montar o meu escritório para trabalhar com questões relacionadas ao direito desportivo, você foi movido por alguma paixão externa do direito? Alguma paixão por algum esporte, alguma paixão enfim, uma paixão externa mesmo? Certamente. Eu sempre gostei muito de futebol, enfim, sempre gostei muito de esporte em geral e futebol em particular, né? E quando eu resolvi trabalhar com o direito desportivo, né, os outros esportes, que não o futebol, ainda não estavam tão avançados. Na verdade, até hoje eles não estão tão avançados em termos de investimentos, infelizmente, no nosso país, como é o futebol, né? Então eu já sabia mais ou menos, quando eu
resolvi trabalhar com direito desportivo, que o futebol naturalmente seria o carro-chefe da minha atividade, o carro-chefe da minha atuação profissional, né? E antes de sair do escritório, desse escritório grande que eu fiquei 12 anos, para decidir montar a minha estrutura, né, o meu escritório, eu fui para a Inglaterra fazer um curso que você mencionou na minha apresentação, que foi esse MBA em Liverpool, né? E na época eu preferi fazer um MBA do que um LLM, porque eu estava procurando algo fora do direito, então eu queria meio complementar a minha formação com uma especialização numa área de administração que não era a minha, né? E tinha esse curso na Universidade de Liverpool, foi um curso muito bom, que contribuiu bastante para a minha formação profissional, para a minha formação acadêmica, e foi um momento, e depois quando eu voltei para o escritório, foi o momento em que eu resolvi trabalhar mesmo com o direito desportivo. Tem até uma história lá do escritório que, enfim, eu estava há muito tempo, né, e era absolutamente natural que eu continuasse no escritório, como eu tinha feito esse curso na área esportiva, que eu eventualmente desenvolvesse a área esportiva do escritório, mas era um momento em que a minha faixa ali, a faixa em que eu estava na estrutura do escritório, a remuneração era paga pelas horas, era uma parte das horas que você trabalhava, né? E se eu fosse desenvolver uma área nova, ainda sem muitos clientes, eu ia ter que, né, praticamente montar uma estrutura lá nessa área do direito desportivo, ia deixar de debitar horas, ia deixar de ter a remuneração que eu tinha na época, né? E eu lembro que um sócio do escritório me falou, usando o jargão de vocês do esporte, de vocês do futebol, você vai ter que bater o escanteio e cabecear, né? Aí eu falei para ele, chefe, mas se eu vou ter que bater o escanteio e cabecear, onde que entra o escritório? Para que eu vou precisar de vocês se eu vou ter que bater o escanteio e cabecear? Ele falou, não, mas você cogita sair do escritório? Eu falei, não é que eu cogito. Para trabalhar desse jeito, eu vou sair do escritório. Aí eu abro a minha estrutura e posso bater escanteio e cabecear, sem a participação de vocês. Então, embora tenha sido uma saída absolutamente tranquila, e eu deixei vários amigos no escritório, com dos quais muitos eu ainda tenho bastante contato, eu acabei decidindo sair para abrir mesmo a minha estrutura. Naquele momento, eu já sabia que eu trabalharia com direito desportivo. Isso foi no ano de 2006, né, que foi justo o ano que eu assumi a presidência do Instituto Brasileiro de Direito Desportivo, né. Então, já era o meu objetivo de vida naquele momento, era trabalhar com direito desportivo. Óbvio que, como era uma estrutura muito pequena, eu tinha uma sócia e um sócio, a gente fazia de tudo, né? E eu ainda trabalhava muito com o processo civil, né? Com contencioso civil, mas sempre querendo buscar ali o direito desportivo. E logo, no ano seguinte, a gente abriu o escritório no meio de 2006, no final de 2007, a gente assinou um bom contrato de partido para o escritório, que foi cuidar da parte jurídico-desportiva do Corinthians, em São Paulo, né? Então, a gente ficou responsável aí por toda a parte contratual do Corinthians, por todos os assuntos relacionados ao direito desportivo, às negociações internacionais, às negociações nacionais, aos patrocínios, aos licenciamentos de produto, enfim, e depois aos assuntos relacionados à Arena Corinthians e tudo mais que aconteceu no clube, até o momento em que eu tive que parar de prestar serviço para o Corinthians na minha estrutura para aceitar o convite de assumir a diretoria jurídica da CBF, né? Nesse momento eu encerrei a área de direito desportivo do meu escritório, né? Haveria muito conflito, eu não teria como nem com outro sócio trabalhando, eu aqui na CBF não teria como, então meu escritório não tem mais a área de direito desportivo enquanto eu estiver aqui,
né? O meu antigo sócio também, sem problema nenhum, sem briga nenhuma, saiu do escritório, abriu a estrutura dele para continuar trabalhando para os clientes que a gente tinha. Alguns ele conseguiu manter, outros não, mas não tinha muito como eu continuar trabalhando na área esportiva estando aqui na CBF, né? Então foi mais ou menos essa a trajetória do meu início aí no direito desportivo e um pulo rápido para a situação atual. É sempre muito bom a gente ouvir, né, as histórias das pessoas que já são consolidadas no mercado, principalmente para pessoas como eu que estão começando na carreira, para a gente ver que dá para chegar lá, dá para a gente chegar no lugar onde a gente deseja, né? Você teve um grande destaque profissional desde o começo da sua carreira. Em ano de 2002, você foi eleito um dos melhores advogados brasileiros pela Latin Lawyer, que é uma revista inglesa. E algum tempo depois, você foi nomeado membro da Comissão Nacional de Revisão do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, junto com o Dr. Chico Musnick e com o Dr. Caio Rocha. Como foi essa experiência para você? Eu queria saber como foi essa experiência para você e o que ela trouxe para a sua vida profissional como advogado desportivista e também para a sua vida pessoal. Olha, enfim, essa questão do Latin Lawyer em 2002, né? Eu tinha acabado de voltar de um período em que eu morei na Argentina, né? Nesse escritório que eu trabalhava, que é o Demarest Almeida, sempre tinha um advogado do Demarest trabalhando no Marval o Faro, que é um escritório grande lá da Argentina, e um advogado do Marval trabalhando no Demarest em São Paulo, né? E eu fiquei um tempo na Argentina, eu fiquei mais de um ano na Argentina, e lá no Marval eu tive a oportunidade também de trabalhar com direito desportivo, que como eu já estava envolvido com o assunto em São Paulo, surgiu uma oportunidade lá de um determinado momento que o escritório fez uma due diligence no Boca Juniors e no San Lorenzo de Almagro, e eu pude acompanhar esse trabalho que eles desenvolveram lá na Argentina, que foi extremamente interessante também. Aí eu voltei, isso foi 2000, 2001, aí quando eu retornei ao Brasil, surgiu essa indicação aí da Latin Lawyer, eles na época pegavam os 40, o que eles nominavam como os 40 melhores advogados brasileiros com menos de 40 anos de idade, né? Então chamava 40 Under 40, né? E foi uma alegria muito grande ter sido nominado naquele momento como um dos 40 melhores advogados brasileiros com menos de 40 anos na época. E aí depois surgiu essa questão de uma comissão de direito desportivo que o CNE, o Conselho Nacional do Esporte, montou, que eu cheguei até a ser secretário-geral da comissão, hoje eu não sou mais. Essa comissão se desfez, agora tem até uma nova composição da qual eu não participo. E foi muito interessante naquele momento, porque a encomenda que essa comissão tinha era para reformar o CBJD, né, o Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que ele é de 2003, né, foi alterado em 2006, que foi esse momento, e depois em 2009, se eu não me engano, em 2009 teve uma alteração profunda no CBJD, que é inclusive a redação atual, né? Se eu não me engano, essa redação atual é da alteração de 2009, porque eu nunca trabalhei muito com justiça desportiva, né? Eu sempre trabalhei mais com a parte contratual, com a parte de transferências, com a parte de contratos de televisionamento, contrato de patrocínio, mas a justiça desportiva em si nunca foi muito o meu ramo de atuação. E poder participar da reforma do código do CBJD, ainda mais com uma pessoa como Chico Musnick, que é um advogado impressionante para se trabalhar junto, assim, é uma experiência extremamente gratificante poder discutir assuntos com ele, e naquele momento ele integrava o pleno do STJD do futebol, então foi uma experiência muito bacana essa da reforma do CBJD. Bom, agora, tomando um outro rumo, você também atuou em arbitragens.
E por mais curioso que seja, você atua em arbitragem esportiva, tanto na esfera nacional como na esfera internacional. Você é um árbitro componente do Centro Brasileiro de Mediação e Arbitragem, o CBMA. E como eu já disse lá no começo, é um dos 2 árbitros brasileiros que são árbitros do Tribunal ou Corte Arbitral do Esporte, que é o CAS, lá na Suíça. Inclusive, o outro brasileiro é o Dr. Chico Musnick, que já foi entrevistado aqui no Dia de Entrevista. Então, para quem estiver em casa e querer assistir, o link vai estar na descrição do nosso vídeo. E eu queria saber de você, Santoro, quais são as principais distinções que você vê num processo de arbitragem quando relacionado à arbitragem esportiva em âmbito nacional e em relação ao processo arbitral internacional? Muito interessante a sua pergunta. Na verdade, eu não cheguei, eu estou na lista de árbitros do CBMA, mas eu não cheguei a atuar, e já estava tanto no CBMA como no TAS, antes de vir para a CBF, né? E no CBMA, eu infelizmente não tive a oportunidade de atuar em nenhum processo antes de vir para a CBF. E agora, eu não vou atuar mesmo, né? Agora eu vou me dar por impedido, se indicado, se escolhido até por alguma parte, porque não tem como eu, na minha cabeça, não tem como eu estar vinculado, né? Como eu ser o diretor jurídico da CBF, o processo tramitar pela CNRD, que embora seja um órgão independente da CBF, é um órgão que está na estrutura da entidade, é um órgão, inclusive, estatutário da CBF, então eu, evidentemente, não poderia atuar como árbitro no CBMA de um assunto originário da CNRD, né? Então, quero muito atuar no CBMA, depois que deixar a diretoria jurídica da CBF quando isso acontecer um dia, né? Então eu não tenho, a minha experiência junto ao CBMA acabou sendo mais num caso prático envolvendo uma decisão da CNRD que eu participei da defesa da CBF, porque o clube que levou o assunto ao CBMA, ele evidentemente colocou, né, a CBF no polo passivo, vamos dizer assim, dessa arbitragem. Então nós tivemos que fazer a defesa da CBF nesse processo, né? Ainda não houve o julgamento, é um processo que ainda está para ser julgado, mas foi uma experiência muito interessante. Eu fiz a audiência com o árbitro único e os colegas advogados do clube que levou o assunto ao CBMA, né? E no TAS eu também fui nomeado ainda poucas vezes. Eu entrei no TAS em julho do ano de 2019. Eu fui indicado no meio de 2019 para o TAS, né? Participei do primeiro congresso do qual eu vou ter que interromper um segundinho, gente, me dá um minuto. Fica à vontade, Santoro. Vamos lá? Vamos. Ou seja, eu estava falando que eu fui indicado para o TAS no meio de 2019, né, e participei, o primeiro congresso do qual eu participei como árbitro do TAS, congresso do TAS, foi em outubro de 2019. Né? Desde então eu fui indicado para 3 arbitragens, né, do TAS, uma como árbitro único para simplesmente homologar homologar por intermédio de um laudo arbitral um acordo extrajudicial que as partes chegaram, um acordo privado que as partes chegaram, mas elas quiseram, já havia uma demanda em curso no TAS, e elas quiseram que as partes quiseram que o acordo fosse objeto de um laudo, né? E eu fui escolhido como árbitro único nesse processo. Um outro processo
não foi adiante porque o apelante não pagou as custas recursais, e estou num processo de doping que ainda está em andamento. Então, ainda não são muitas as arbitragens internacionais das quais eu participei, mas é um assunto assim, interessantíssimo, um assunto que sempre chamou minha atenção, e agora eu estou tendo a alegria de participar diretamente. E o momento que você recebeu a notícia que tinha sido escolhido para ser um árbitro do CAS, como você se sentiu com esse informe? Olha, foi uma grande surpresa para mim, porque quando foi aventada a possibilidade de eu apresentar o meu currículo, era uma oportunidade muito distante, né? Era, olha, a pedido da entidade internacional que foi repassada para a entidade continental, a gente pensou em apresentar o seu nome, né? Antes de me tornar diretor jurídico da CBF, eu prestava serviços para a CBF pelo meu escritório, né? Prestava serviço basicamente na área de legislação, né? Fazia bastante o acompanhamento legislativo, elaborava parecer sobre os projetos de lei, né? Então eu já tinha um certo contato com a entidade, né? E o meu nome foi sugerido ao TAS por intermédio das entidades esportivas. E ainda era uma possibilidade muito distante, né? Quando eu recebi uma carta do TAS dizendo que eles haviam analisado o meu currículo e que o ICAS, né, que é o órgão acima do TAS, tinha me indicado para compor o tribunal, foi uma alegria muito grande. Né? Bom, dando continuidade, a gente sabe que existem 3 nomes do direito desportivo, principalmente brasileiro, que todos os alunos de direito desportivo, pelo menos da Faculdade Nacional de Direito, lá da UFRJ, são apresentados logo na primeira aula de qualquer uma das nossas 4 disciplinas da matéria. Né? Eles são o professor Ekel Raposo, que se formou em Direito na Faculdade Nacional de Direito lá em 1930 e deu a primeira cartada do direito desportivo brasileiro. E também, juntos, o professor Dr. Manuel Gomes Tubino e o professor Dr. Álvaro de Melo Filho, que são responsáveis, os grandes responsáveis pela redação do artigo 217 da nossa Constituição, um artigo que traz o desporto, e também dispensam outras apresentações para quem é da área do direito desportivo. Você teve uma relação bem próxima com o professor Álvaro e escreveu, inclusive você escreveu com ele a última obra que ele produziu, a última obra que ele teve como autor, a última obra dele como autor, e você foi coautor dessa obra, chamada Direito do Futebol. Como você enxerga a sua relação com o professor Álvaro? Você acha que ele teve alguma influência na sua vida profissional, na sua vida pessoal? Queria que você falasse um pouquinho dessa sua vivência com o grande mito do direito desportivo. Enorme, influência gigantesca o Álvaro teve, até na minha formação mesmo no direito desportivo, né? Porque eu conheci o professor Álvaro em 1994. Né? Nós organizamos pela Atlética da Faculdade de Direito da USP o primeiro congresso, chama Primeiro Congresso de Direito e Justiça Desportiva. E o professor Álvaro era o grande nome desse congresso. Eu lembro que falou o Dr. Rubens Aprobato Machado, que na época acho que ainda não era nem do STJD do futebol, acho que ele ainda estava no Tribunal de Justiça Desportiva da Federação Paulista, do qual ele foi presidente. Falou o doutor Antônio Cláudio Mariz de Oliveira, falou da parte de penal relacionada ao esporte, o professor Álvaro e um nome que eu, puxa vida, infelizmente eu estou me esquecendo. E o professor Álvaro já era um grande nome do direito desportivo naquela época, né? E eu estou falando do meu segundo ano de faculdade. Então, e o professor Álvaro tinha, além de trabalhar, né, trabalhado na redação com os outros 2 professores que você mencionou,
da redação do artigo 217 da Constituição Federal, ele tinha sido muito consultado pelo Zico para a elaboração da Lei Zico, né, que foi sancionada em 93. Então, poder discutir com o doutor Álvaro a legislação já em 94, né, ele que tinha participado tanto da redação da Lei Zico, né, foi algo assim, sensacional. E depois, quando a gente fundou o IBDD, o Instituto Brasileiro de Direito Desportivo, em 2001, né, 2, 3, 4, 5, 6, 2000, 2001, o professor Álvaro foi um grande incentivador da fundação do IBDD, logo se tornou membro do nosso conselho consultivo, né, e ele foi o único autor que publicou artigo em todas as revistas brasileiras de direito desportivo, né, a RBDD, que é a publicação do IBDD, ela está, acho que no número 31 ou 32, e ele publicou em todos os primeiros 29 números, aí o número 30 da RBDD foi uma edição comemorativa com todos os artigos que ele havia publicado nas 29 revistas anteriores, mais um artigo inédito para essa edição número 30, né? E ali por perto da Copa do Mundo, um pouco antes da Copa do Mundo de 18, né, aí já dando um saltão, a gente teve a ideia de escrever um livro conjunto sobre direito desportivo. A legislação tinha mudado em algumas, mais a normativa, né, mesmo da FIFA tinha sofrido algumas alterações importantes. Então esse livro, que começou para ser um livro sobre direito desportivo, acabou se tornando um livro de direito do futebol, né? Porque a gente pensou o seguinte, a gente falou, olha, a gente vai abordar muito a normativa da FIFA, da própria CBF, então a gente vai fazer um livro muito voltado ao futebol. Se a gente chamar de direito desportivo, a gente não vai estar dando nem para o potencial leitor uma visão verdadeira do que ele vai encontrar lá dentro. Ele vai encontrar lá dentro direito do futebol, né? Então, por isso que a gente ele tem dezenas de livros publicados na área do direito desportivo, mas ele mesmo que sugeriu até o tema, o complemento, né, o Marcos Jurídicos e Linhas Mestras, foi uma sugestão dele como um complemento para esse livro de direito do futebol, e assim, foi uma oportunidade assim, muito importante para a minha vida profissional poder escrever, e para a vida pessoal também, porque ele era uma pessoa fantástica, né? Ele era uma pessoa de uma simplicidade, de uma humildade, assim, impressionantes. Assim, eu aprendi demais com ele, demais, demais. Tanto de direito desportivo, como sobre a vida mesmo. Era muito gratificante, era muito gostoso conversar com ele, debater os assuntos com ele, conversar de qualquer tema com ele, né? E em razão até do estado de saúde dele, a gente não conseguiu publicar o livro, que a ideia era publicar mais um pouco antes da Copa de 18, a gente não conseguiu, a gente demorou um pouco mais para concluir a obra, ela acabou publicada em março de 19, quando a saúde dele já estava bem abalada, né? Ele não pôde, infelizmente, não pôde vir para o lançamento da obra, o editor quis fazer um lançamento em Fortaleza para que ele pudesse participar, mas ele já não estava muito, assim, não queria muito mais participar dessas de atividades públicas, né, de eventos públicos. Ele já estava um pouco mais recolhido e ele acabou falecendo em agosto, né, por uma coincidência no dia que foi publicada a portaria da minha nomeação aqui para a CBF, né, uma triste coincidência, mas ele sempre trabalhou muito para a CBF, ele sempre foi vamos dizer, o prestador de serviço de maior destaque da CBF na área jurídica, sempre foi o professor Álvaro, né? E mesmo depois da minha nomeação para o TASC, eu entrei em contato com ele até para agradecer todos os ensinamentos, né? E infelizmente ele não pôde me ver na diretoria jurídica da CBF, mas eu tenho certeza que lá de cima ele está torcendo pelo meu sucesso aqui.
Com certeza, Santoro, eu não tenho dúvidas disso. Vendo você falar, eu fiquei até emocionada, porque realmente, né, a gente tem mestres que não são só mestres, são mentores. E geralmente, quando a gente tem esses mentores, eles não influenciam só na nossa vida profissional, eles acabam influenciando em diversas outras áreas da nossa vida pessoal, enfim. Sei o que, não posso dizer que sei o que você sente, mas entendo, porque sinto isso também pelo meu mentor, o professor Ângelo Vargas. Eu costumo dizer que o mestre do meu mestre é o meu mestre também, né? E apesar de eu não ter conhecido o professor Álvaro, né, saber conhecer ele pelos livros e pelos artigos apenas, tenho certeza que ele foi um grande homem e, com certeza, um grande influenciador. Falando agora dessa sua trajetória, passando essa sua trajetória, essa sua experiência com o professor Álvaro, a sua nomeação na CBF, você teve todo esse empenho, você abraçou as oportunidades, teve um grande destaque e foi escolhido em agosto de 2019 para ocupar esse cargo que você ocupa hoje, de diretor jurídico da Confederação Brasileira de Futebol. Como foi esse momento? Como foi o convite? Eu queria saber um pouco mais sobre as coisas que você teve que abrir mão, as decisões que você teve que tomar, porque você é de São Paulo, a CBF é no Rio de Janeiro, tem questões familiares. Eu quero saber como, para você, como foi toda essa experiência, essa mudança de vida, de trabalhar dentro de um escritório para trabalhar dentro de uma confederação e ocupar um cargo de direção. Olha, foi um outro momento, né, muito marcante da minha vida profissional, né? Enfim, eu já tinha ocupado várias posições frente ao Instituto Brasileiro de Direito Desportivo, por exemplo, que eu presidi por 2 ocasiões. Estava trabalhando no meu escritório para um clube grande do Brasil, que é o Corinthians, né, responsável por toda a parte contratual, como eu mencionei anteriormente, e recebi esse convite para ocupar a diretoria jurídica da CBF. O Dr. Carlos Eugênio Lopes, que era o antigo diretor jurídico, assumiu o posto de vice-presidente jurídico, né? E eu fui convidado para me tornar o diretor jurídico. Como você mencionou, foi uma mudança, está sendo, na verdade, uma mudança muito grande, né, na minha vida. Eu sempre trabalhei, sou de São Paulo, sempre trabalhei em São Paulo, agora passo a semana aqui no Rio de Janeiro, onde eu estou agora, e retorno nos finais de semana para São Paulo, porque minha esposa trabalha lá, meu filho estuda lá, então ainda não deu para a gente ajeitar essa parte familiar, né? Então eu continuo aos finais de semana voltando para São Paulo e segunda cedo venho aqui para o Rio. Então essa parte ainda está um pouco bagunçada, né? Tive que abrir mão, como eu mencionei até anteriormente, eu fechei, aí foi por opção própria, tá? Ninguém me pediu para fazer isso. Eu até eventualmente, por exemplo, eu trabalhei na última alteração do estatuto da Confederação Brasileira de Rugby, né? Quando a Confederação Brasileira de Rugby reformulou o seu estatuto, modernizou o seu estatuto, o nosso escritório que prestou assessoria jurídica para eles nesse processo. Então, não haveria nenhum conflito em que o meu escritório continuasse com a área de direito desportivo trabalhando fora do futebol, né? Mas até para que não tivesse nenhum problema de conflito, eu resolvi suspender os trabalhos da área, vamos dizer assim, que na verdade foi um encerramento temporário das atividades de direito desportivo no meu escritório. Então, hoje, meu escritório não tem a área de direito desportivo. Isso acabou refletindo em outras pessoas também, né? Acabou impactando na saída do meu sócio, que trabalhava comigo em direito desportivo, da minha estrutura, né? Mas era algo que, enfim, eu queria aceitar, esse novo desafio aqui na CBF, né, que acabou, ia ser muito difícil que eu conseguisse vir para cá sem nenhum impacto, né? Então, teve impacto tanto profissional nessa questão do escritório, impacto familiar, mas foi um convite que muito me orgulhou, e hoje eu desempenho aqui um trabalho
que eu gosto bastante e no qual eu acredito bastante. Não, perfeito. Eu costumo dizer que todas as nossas escolhas e todas os nossos sacrifícios são em prol de um objetivo. E por falar em objetivo, né, você está num dos cargos que as pessoas mais desejam, mas pelo menos a grande parte das pessoas que pensam em trabalhar com direito desportivo pensam em trabalhar com direito desportivo relacionado ao futebol. E aí eu queria saber de você, porque eu, na minha vida, todas as decisões que eu tomo, eu que estou no comecinho da minha vida profissional, tomo muitas decisões pensando no objetivo que eu tenho no futuro. E eu queria saber se com você também foi assim, se todas as decisões que você tomou na sua vida pessoal, na sua vida profissional, foram em prol de um objetivo que você traçou, não sei se no começo da faculdade, ou no começo da sua carreira, ou no começo da sua carreira no direito desportivo, e se você ainda tem algum objetivo que você queira atingir, que você ainda não chegou lá. Nossa, que pergunta boa. Eu acho que assim, a nossa vida ela tem que ser movida por objetivos, né? Quando a gente deixa de ter um objetivo ou deixa de ter um propósito, né, a gente acaba não encontrando motivação, não encontrando entusiasmo suficiente para o exercício da profissão, né? E essa motivação pode ser qualquer uma, pode ser desde uma motivação financeira, por exemplo, né? A pessoa ter que continuar trabalhando porque precisa ganhar dinheiro, porque precisa pagar as contas, né? Ou mesmo um objetivo de alcançar determinada posição, né? Eu, sinceramente, eu nunca tive muito vaidade, assim, vaidade não é algo que me mova, né? Então, assim, eu quis estar no cargo que eu estou hoje e atingir o cargo que eu estou hoje pelo desenvolvimento da minha carreira e por acreditar realmente que eu posso contribuir para parte jurídica da CBF, que eu posso contribuir para o desenvolvimento do direito desportivo estando onde eu estou, né, que eu posso trazer para a CBF todo o conhecimento que eu adquiri ao longo da minha trajetória nessa área que eu escolhi, que foi do direito desportivo, né? Então, assim, é um cargo, como você falou, muito cobiçado, né, muito interessante, sem dúvida nenhuma, é uma posição de muito destaque, né? Mas o que me move a estar nessa posição não é ela em si, né, não é o cargo por si só, mas sim o que eu posso contribuir, tanto para a entidade como para o desenvolvimento do direito desportivo estando nesse cargo, né? E, assim, objetivos que eu ainda tenha, como eu falei, a gente sempre tem que ter algum objetivo, mas eu não diria que não tem nada acima de onde eu estou. Seria uma presunção, não só uma pretensão, como uma presunção muito grande eu achar que eu estou no máximo que eu posso atingir da minha carreira. Mas então, assim, agora, como eu acabei de chegar aqui, né, o meu objetivo ainda é ficar por aqui um bom tempo. A gente acaba vendo no dia a dia da CBF que o trabalho que cada um desempenha, ele atinge um fim comum, atinge um propósito comum, independentemente da área que esteja desenvolvendo o trabalho. Então, a gente tem aqui um pilar de competições, que é uma diretoria muito importante dentro da CBF, a gente tem o pilar de registros, transferências e agora o licenciamento de clubes, a gente tem o pilar da seleção brasileira, das seleções de base, né? A CBF vem dando muito destaque para a sua estrutura de futebol feminino, né? E o jurídico ele acaba apoiando todas essas áreas, né? Então, fazendo todo esse rodeio, onde é que eu quero chegar? Eu sei que o meu trabalho também vai ajudar a seleção brasileira a conquistar uma Copa do Mundo em 22 e a conquistar outra Copa do Mundo em 26, se eu ainda estiver aqui. Então, o que eu tenho como objetivo é sempre fazer no jurídico o melhor serviço que eu puder fazer, que eu puder prestar,
para ajudar a seleção brasileira a ganhar uma Copa do Mundo. Não que isso seja a única coisa importante e não que isso seja o primordial, mas é um objetivo de vida que eu sempre tive quando eu pensava em um dia trabalhar para a CBF, era, puxa vida, eu quero estar lá e eu quero contribuir com o meu trabalho para que o Brasil ganhe uma Copa do Mundo. Perfeito. Agora, puxando para um lado um pouco mais pessoal, você sempre foi uma pessoa muito reservada, né? Você sempre manteve o seu núcleo pessoal muito reservado, a sua família bem reservada. Você acha que esse seu lado, essa sua privacidade, a preservação da sua privacidade, contribuiu para o seu desenvolvimento pessoal, para o seu desenvolvimento profissional, perdão? Olha, eu entendo que sim. Eu, assim, por uma opção própria mesmo, eu não tenho rede social, acabei não sei se eu acho que eu não estou muito velho para isso, né? Porque até minha mãe e meu pai têm rede social, né? Então, graças a Deus, os dois ainda estão vivos, né? Então eu eventualmente poderia ter, mas eu nunca fui muito ligado nisso. Eu sempre tive ali, sim, o meu núcleo familiar, minha esposa, meu filho, muito próximo a mim, meus amigos, seja os amigos de colégio, que eu ainda convivo muito com eles, os meus amigos da faculdade, os amigos que eu fui adquirindo depois ao longo da minha trajetória profissional. Assim, eu nunca precisei muito de rede social para ter acesso a essas pessoas às quais eu quero ter acesso, né? Então, eu sempre acabei levando um estilo de vida mais reservado mesmo. Para o meu perfil, acho que foi algo muito positivo, né? Eu acho que eu perderia muito tempo em discussões em rede social, ou querendo convencer alguém do meu entendimento, ou querendo justificar alguma coisa, e às vezes você vê as pessoas brigando pela rede social com pessoas que elas não sabem nem quem são, né? Às vezes eu falo, poxa, mas por que você está perdendo tempo em querer fundamentar o seu entendimento de uma pessoa que você não sabe quem é? Qual que é a diferença que essa pessoa concordar com você ou não vai fazer para a sua vida, né? Então, eu sempre acabei sendo um pouco mais reservado nesse sentido. Isso com certeza te ajudou. Santoro, eu vou começar a finalizar o nosso bate-papo. E eu queria fazer um bate-bola contigo, igual o nosso amigo Dr. Rafael Fachada, que é pesquisador aqui do GED também, costuma fazer com os entrevistados dele. Eu quero que você me fale respostas curtas, não precisam ser muito longas, sobre alguns temas completamente distantes do direito em alguns aspectos. Aliás, só uma interrupção, Rafael Fachada, que vem fazendo um trabalho brilhante junto à CNRD, a Câmara de Resolução de Disputas da CBF. É uma pessoa fundamental para o funcionamento da Câmara como ela é hoje. É um grande amigo e que está desenvolvendo também uma trajetória brilhante aí no direito desportivo. E fundamental para o grupo de estudos também. Santoro, eu queria que você falasse para a gente um livro. Não precisa ser jurídico, um livro. Um só? Um só. O seu preferido, seu livro preferido. Puxa vida, eu leio bastante, né? E o livro vai ser aquele que tiver naquele momento na minha cabeceira, né? E o que está hoje é uma excelente coletânea de artigos publicada recentemente pela editora da Unicamp e sobre futebol. Então, assim, hoje é o que está lá. Eu, infelizmente, não me recordo do título agora, mas são inúmeros artigos. Inclusive, antes desse, eu li justamente o do GED, né, o que produziram aí com artigos muito interessantes também, mas o livro acaba sendo sempre aquele que está na cabeceira naquele momento. Vários livros
me marcaram durante toda a minha trajetória, tanto de direito como não de direito, mas eu sempre gosto assim daquele que eu tô lendo no momento. Geralmente são de esporte ou de futebol, né? Antes de ler o livro de vocês, eu li um livro chamado 11 Cidades, de um jornalista espanhol, publicado pela editora Grande Área, onde o autor explica a relação dele com 11 cidades diferentes por causa do futebol. Então, a um jogo que ele foi, ou algum motivo específico, foi sensacional. Então, eu sempre estou lendo alguma coisa nessa área do futebol. Às vezes eu dou uma folguinha e leio sobre outros assuntos também, mas o livro vai ser aquele que tiver ali na cabeceira naquele momento. Minha mãe costuma dizer que livro bom é sempre o próximo. O livro favorito dela é sempre o próximo que ela vai ler. Uma banda. Uma banda, Beatles. Beatles. Uma frase. Puxa vida, uma frase. Acho que é viver a vida, aproveitar o que a vida nos oferece, que a nossa passagem aqui não pode ser só sofrimento. A gente tem que saber se divertir, a gente tem que conseguir ser feliz. Um ídolo. Ayrton Senna. A última perguntinha dessas vai ser São Paulo ou Rio? Biscoito ou bolacha? Puxa vida. Os dois têm seus encantos, né? Mas para não ficar em cima do muro, eu nasci em São Paulo, eu sou de São Paulo, eu adoro o Rio de Janeiro, mas se eu tivesse que necessariamente escolher entre São Paulo e Rio, eu acho que eu penderia por São Paulo, que é onde, vamos dizer, eu me vejo vivendo o restante da minha vida quando um dia eu sair daqui. Essa é uma pergunta que vão te fazer muito ainda, porque fazem para mim até hoje. Eu adorei o Rio de Janeiro, sabia? Quando eu era criança, eu conheci o Rio com uns 10, 12 anos de idade, que eu vim com os meus pais pela primeira vez. Como eu mencionei, meu tio é de Taubaté, então a família dos meus pais é do Vale do Paraíba, do meu pai de Pindamonhangaba e da minha mãe de Taubaté. Mas eu só tive a oportunidade de conhecer o Rio lá pelos 10 anos. Eu era fascinado pelo Rio de Janeiro quando eu era criança. Meu sonho era conhecer o Rio de Janeiro, era conhecer o Cristo Redentor, era conhecer o Pão de Açúcar. Então eu sempre tive assim uma relação pessoal muito forte com o Rio de Janeiro. O meu também era. A última pergunta que eu tenho para te fazer, na verdade, eu queria lhe pedir uma dica. É uma questão clássica que a gente pergunta nos finais das nossas entrevistas. Se você tem uma dica para quem está começando no direito desportivo, não necessariamente na graduação, mas que está querendo entrar na área do direito desportivo, se você tem alguma dica para dar para esse pessoal que está chegando agora. Olha, eu acho que a pessoa tem que estudar muito por ela própria, né? Hoje a gente tem um material vasto de estudos para o direito desportivo, então não dá para quem quer entrar hoje na área achar que vai receber todo o conhecimento na faculdade, porque não vai, né? A graduação não vai dar todo esse conhecimento que hoje a pessoa precisa para entrar na área do direito desportivo. Então, ela vai ter que se dedicar muito pessoalmente, ela vai ter que estudar muito por ela própria esses temas, mas a dica mesmo seria, parece meio obviedade, meio jargão, mas não desistir, porque várias portas vão se fechar, né? O direito desportivo, ele é um ramo que lá de trás, né, de 93, 94 até hoje, ele cresceu muito, ele se desenvolveu muito, mas ele ainda não é uma área com muitas oportunidades profissionais. Então, várias portas vão se fechar, mas eu acho que a dica é justamente essa. Queira, não desista, que vai chegar o momento e todo mundo vai acabar tendo uma oportunidade. Santoro, chegamos ao final. Eu queria lhe agradecer mais uma vez por ter aceitado o nosso convite. Eu agradeço novamente em nome do grupo, em nome do FRJ, em nome do professor Ângelo Vargas,
é muito importante para todos que já estão na área e principalmente para quem está começando, não só em nível de graduação, trocar essas experiências com os profissionais que já são consolidados no mercado, como é o seu caso. Ver que atrás do profissional, Dr. Luiz Felipe Santoro, diretor jurídico da CBF, tem um homem, um filho, um marido, um pai, um amigo, enfim, tem uma pessoa. E eu fico muito feliz de ser a pessoa que te entrevistou, principalmente por você ser um dos responsáveis por eu estar fazendo direito na UFRJ, por eu ter escolhido o direito desportivo, por eu insistir no direito desportivo, mesmo longe de casa, longe da família. Agora, durante a pandemia, não tão longe da família, mas muito feliz, né? É um sacrifício, mas é um sacrifício que eu fiz com muita felicidade. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Obrigado, Ingrid. Eu que agradeço. Foi um prazer bater esse papo com vocês. Uma honra mesmo participar dessa atividade do Grupo de Estudos de Direito Esportivo da Faculdade Nacional de Direito da UFRJ. Como eu te falei, eu li o livro de vocês, vi a qualidade dos artigos, e aí temos que fazer um grande reconhecimento ao professor Ângelo Vargas, que, pelo brilhante trabalho que desenvolveu e desenvolve com os alunos, e isso dá para perceber na capacidade de vocês, na qualidade do texto de vocês. Então, assim, é muito gratificante para quem já fez uma caminhada aí pelo direito desportivo. Eu assim, me considero tão velho, tenho 45 anos de idade, então tenho muito para viver, mas já tive bastante envolvido no direito desportivo, e poder constatar a difusão de grupos de estudo de direito desportivo nas mais diversas faculdades é uma grande alegria para quem trilhou e está trilhando esse caminho do direito desportivo. Então, eu quero deixar aqui uma palavra de incentivo, uma palavra de completo apoio às atividades de vocês, ao funcionamento do grupo, ao desenvolvimento do grupo, e contem sempre comigo. Foi uma grande alegria participar dessa primeira atividade com o Grupo de Estudos de Direito Desportivo de vocês, que eu tenho certeza que não será a última. Já comentei com o Estudo de Direito Esportivo da USP, da Faculdade de Direito da USP, que a gente precisa, em algum momento, organizar um evento entre os GEDs, né, com a organização dos GEDs. Então, por exemplo, vai ter um congresso agora da Faculdade de Direito da USP, do grupo de estudos com a atlética da faculdade. Legal, claro, né, tudo que a gente tenha para a difusão do conhecimento do direito desportivo é fundamental, mas quando a gente conseguir pegar todas as faculdades que tenham grupos de estudo de direito esportivo e a gente montar um congresso, um evento com a participação de todos esses grupos, eu acho que vai ser um momento assim de grande alegria para quem atua na área. Muito obrigado mais uma vez. Com certeza. E um grande abraço a todos vocês. Santoro, com certeza vai ser uma oportunidade única. Eu agradeço novamente as suas palavras, a sua entrevista, a sua disponibilidade. Aproveito para me despedir de você e de todo mundo que está nos assistindo. Aproveito para convidá-los a acompanhar o GED nas redes sociais, LinkedIn, Facebook, Instagram, Twitter e Spotify. E aqui no YouTube com @GEDFND. Os links vão ficar aqui na descrição desse vídeo, porque nós estamos produzindo conteúdos de todos os jeitos, para todos os gostos. E não deixem de nos acompanhar e saber todas as novidades do grupo. E desfrutarem, claro, do nosso conteúdo. Hoje eu fico por aqui, mas nós nos encontramos em breve. Até a próxima!